Como combater o mecanismo dos nãos do mercado da arte, que parece destinado a nos deprimir? Nesta semana, a exploração é pelos paralelos entre a rejeição e resiliência, arte e resistência, sofrimento e alegria. Olá, ouvintes! Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Toda semana mergulhamos juntos na escrita vulnerável, compartilhando reflexões sobre o que é ser uma produtora criativa, vivendo intensamente os altos e baixos dos processos artísticos. Aqui, misturo minhas experiências pessoais e a loucura deliciosa de viver de arte, enquanto tento desvendar como também podemos viver para a arte, mesmo dentro do capitalismo. Esse é um espaço para construirmos, pouco a pouco, uma evolução coletiva e contínua. Hoje é dia 3 de dezembro de 2024 e eu vou ler para vocês a nossa carta semanal, escrita com muito carinho para a nossa newsletter. Se curtir, já aproveita para compartilhar com alguém que talvez precise também escutar essa mensagem. Estamos começando, então, bora se organizar? Essa é a cartinha número 15 e o título é Os Paralelos. Sobreviver criando com alegria e perspicácia diante dos nãos. Os editais e a falta de feedback. Horizontes de mudanças. Uma das primeiras questões que ecoaram na escrita dessa semana foi: por que processos seletivos que não oferecem feedback real são tão comuns? Apenas ouvir, apesar da qualidade do seu projeto, ele não foi contemplado nesta edição. É devastador, não apenas para quem recebe a resposta, mas para toda a cadeia produtiva. Isso prejudica criadores e avaliadores, pois ambos investem estudo, tempo, energia, dinheiro e uma carga emocional e estratégica em cada proposta. Editais e fundos abertos precisam tanto dos nossos projetos quanto nós deles. Não é apenas uma questão financeira. É sobre reconhecimento, continuidade e o peso simbólico do selo, da parceria, da coprodução associada aos nossos trabalhos. Especialmente em residências artísticas, onde oferecemos não só criatividade, mas vulnerabilidade. O mínimo seria um retorno honesto, que nos permita crescer. Essa prática, ou melhor, a ausência dela, revela uma cadeia insustentável. Precisamos de regulamentos que valorizem tanto o fazer artístico quanto o aprendizado mútuo. Isso permitiria não só melhorias, mas também a construção de boas práticas em uma cadeia produtiva mais sustentável. Profissionalismo em rede. Só nesses dias me deparei com 3 temas de atravessamento complexo sobre o que seriam práticas comuns versus as boas práticas. 1. A falta de feedback em editais e fundos. 2. Chamadas artísticas que são etaristas, que associam primeiras exposições ou primeiros livros à idade. Por que impor esse limite? Quem está pronto aos 30 anos? 3. A ausência de condições justas de trabalho, desde salários dignos até compromissos claros, nas exposições e chamadas de vagas de recrutamento. O quanto você, como criativo, já desanimou, sendo massacrado por burocracias e processos que, ao invés de te instigar a criar, parecem te pressionar a desistir. Essa semana, senti isso na pele, mais uma vez. Nem é a primeira, nem a última. Após dedicação a um projeto artístico, minha parceira e eu chegamos à última etapa de uma seleção. Fomos à entrevista radiantes, preparadas, confiantes. Acreditávamos no projeto, no desejo, na nossa jornada diante do que estamos gerindo e gestando. Contradizendo nossas expectativas e, que ótimo que as tínhamos, estávamos confiantes, mas não fomos escolhidas. Sem um feedback construtivo, ficamos com a pergunta: por quê? Editais, públicos ou privados, precisam oferecer critérios claros e devolutivas que possibilitem aprendizado. E por que não o fazem? Voltamos ao ciclo contínuo de reconstrução em espiral. Outras parcerias, fundos, caminhos. É sempre sobre encontrar meios de seguir, crescer e ressonhar. Não quero romantizar as rejeições. Não se trata de positividade tóxica, mas os nãos precisam ter um propósito.
Rejeição não precisa ser destrutiva. Há de se lembrar que deu muito trabalho correr atrás daquele não. E não me venha com esse papo de o não eu já tenho. Só diz isso com um sorriso de leveza, de positividade, quem nunca de fato foi atrás do seu próprio não. Eu só tive um não depois de escrever o projeto, passar na entrevista e receber o não. Eles devem nos libertar daquele edital, não dos nossos projetos. Porque um projeto não é fast food. Ele não muda a cada resposta negativa que recebemos ou opinião que nos cruza. Um projeto não é descartável. Ele exige que sejamos grandiosas enquanto artistas, que tenhamos pernas fortes na maratona para sustentar a magnitude de nossos desejos com perseverança e fluidez. Não é corrida de tiro curto, logo exige fôlego. Eu escrevi projetos que chegaram às fases finais, mas não ao resultado desejado. Outros ainda estão em andamento. Algumas criações nasceram e conquistaram seus financiamentos. Com cada experiência, valorizo ainda mais minhas contradições. Afinal, estamos há 15 semanas aqui, falando sobre acreditar, seguir em frente e transformar medos em motor criativo. Se eu não estivesse vivendo isso na carne, como escreveria sobre? Querer o querer tem um peso físico. Entre os nãos e os sims, quem sustenta nossas pernas quando elas tremem? Um ano de experimentos, nãos e sims. Tento fechar o balancete, mas ele não chega a uma conclusão esclarecedora dentro de mim. Uma amiga acaba de me lembrar: nossa trajetória está sempre mudando. As coisas não estão escritas na pedra. A gente pode só dar um laço no cadastro, sabe? Não precisa ser um nó. Então, graças às boas amigas, artistas e conselheiras que me cercam, sigo sustentada em recordar da alegria como potência, mesmo banhada em contradições. Paralelos da vida criativa. Mais uma vez me encontro diante de novos paralelos, um prato cheio de drama e de possibilidades de escolha, privilégios. Entrei de cabeça em processos seletivos para vagas de emprego que podem mudar um pouco mais minha trajetória. Por que eu me inscrevi? Medo do desemprego? Da instabilidade de empreender? Estou em busca da tal segurança? Jogo de ego, de saber que posso ser selecionada e no meio dos nãos aparecer um sim? Já não me engano entre entrevistas, editais e suas respostas. São linhas paralelas que me apoio e usufruo de acordo com a necessidade de existência. De um lado, parece ser um possível futuro com estabilidade financeira, novas conexões e projetos diferentes. Do outro, tudo que lutamos para erguer nos últimos meses e anos, ainda tão delicado. Paralelos que não são impossíveis de manter. Só não os mantém quem é rico ou herdeiro. Para muitos de nós, só é possível criar e gerir projetos pessoais, artísticos, enquanto trabalhamos em empregos fixos. Então, é sob o privilégio de acesso em que esse mercado nos enclausura. Admiro quem consegue equilibrar essas pressões. Até agora, sempre me desvalorizei para atender às necessidades dos outros. A transição que busco não é sobre deixar de trabalhar para os outros e dedicar meu tempo e energia àquilo que eu acredito, mas é um pouco mais sobre construir um modelo criativo que sustente não só a mim, mas uma rede colaborativa de artistas. Aprender a se valorizar é tão importante quanto valorizar o trabalho que você dedica ao outro. Esse sonho está aqui, nesse coração, no coração do seu organiza artista, um espaço onde ideias e práticas se encontram e se transformam. Mas sustentá-lo é um dos meus paralelos. Assim, os paralelos não são apenas uma questão de privilégio, dinheiro ou tempo. Eles também carregam uma angústia profunda. Refleti sobre valorizar os nãos que eu conquistei ouvir. Agora eu preciso ainda pensar sobre valorizar os nãos que eu preciso falar. Como sustentar a criação e o coletivo em um sistema que insiste em nos ensinar a ignorar o nosso valor? Como dizer não para os amigos, família, antigos parceiros e colocar limites claros em si e no outro? Lembre-se que são eles nossos primeiros apoiadores, mas também são eles os primeiros a quem vamos ter que aprender a sustentar o nosso não, o nosso limite, o nosso desejo.
Como começar a dizer não para os amigos e falar: é assim que eu ganho dinheiro. Não posso mais ficar te indicando livros, cursos, editais de graça. Chega a faltar ar, só de pensar. Já percebi que oferecer dicas e consultorias gratuitamente não é sustentável, porque é assim que construo parte da minha renda e sustento todo esse castelo de cartas ainda frágeis por aqui. Fico dias escrevendo, horas e horas pesquisando, estudando. Reconhecer o valor do meu trabalho é parte da solução. Como? É um equilíbrio delicado e muitas vezes doloroso. E eu, sinceramente, ainda não sei, mas ao menos já escrevi e estou aqui, debatendo comigo mesma e expondo um pouco mais sobre isso. A coragem de continuar, a ousadia de recomeçar. Vivo intensamente os conflitos, que sinto que alguns menosprezam e muitas vezes são reduzidos a dramas. Nossa, como ela é dramática, sempre foi assim. Ou ela é ariana demais. Isso me entristece profundamente. Estereótipos e conclusões sobre mim e meus processos que não condizem com a realidade. Não sei se é útil avaliarmos nossos parceiros e amigos de trabalho através desse prisma, do vai ser sempre assim. Fico me perguntando secretamente. Eles não percebem quanto eu já mudei, o quanto eu quero mudar, o quanto eu sigo atenta à mudança. Conflito é sinônimo de encarar a dor, e digo mesmo sobre os nossos projetos. Carrego e expresso aqui semanalmente, publicamente, essa dualidade. Minha dor também é a fonte dos meus projetos, das minhas escritas, dos meus estudos e reflexões. É assim que direciono minha flecha, onde o magnetismo aponta a bússola e dissolve a dúvida. Eu acredito na dor que não erra, que não te engana. Quando você não consegue dormir, o corpo te arrebenta, o peito parece sangrar. Ali está a ponta da flecha. Fugir disso é o quê? Opcional? Na matemática, as linhas paralelas se encontram no infinito. Na vida criativa, talvez seja o mesmo. Podemos existir entre a coragem de continuar e a ousadia de recomeçar. Não importa o sofrimento, ele nos leva até o fundo. E podemos pegar a corda da alegria e ressonhar. Podemos acreditar na alegria como uma forma de escapar ao controle social. O samba, que fez seu aniversário ontem, nasceu por isso e para isso. Resistência e alegria na dor. Encontrando os paralelos. Como encontrar coragem e alegria, mesmo em situações onde não é certo e o sim não parece chegar? E quando o sim chega, não temos nada além de mais dúvidas, limitações e angústias. Que maravilha viver! A alegria não é o oposto da dor, mas o que nos permite resistir a ela. Na arte que nos propomos a fazer, é aonde encontramos força para recomeçar. Escutando o podcast dessa semana, o Senta Direito Garota, com a Viviane Mosé, eu ouvi a Viviane dizendo, abre aspas, a sua dor é o que você tem de melhor. Uma pessoa madura é alguém que sabe lidar com as suas frustrações. Você pode ter 90 anos, amadurecer não depende da idade, mas de saber lidar com as suas frustrações. Gênio é quem ganha dinheiro com elas. Nesse sentido, eu sou gênio, porque vendo a minha dor. Ela está no meu poema, na minha filosofia. Isso que eu queria ensinar. Não fuja das suas dores, não tenha medo. Elas são o seu talento. Fecha aspas. Ela reflete aqui que o caminho da vida é com arte. Arte alegra, compensa, natureza, música, potência. Mas tanta potência e tanta alegria servem para sustentar o sofrimento. O sofrimento vem, e parece que quando ele vem, o mundo acabou. Você urra de dor, e quando passa, você sai disso. O sofrimento é tão grande que você não pode ficar nele. Você vai até o fundo, mas volta. Então eu estava lendo também esse livro, que eu sempre mal ou bem estou lendo, e não quero nunca acabar. E fiquei com esses dois paralelos na cabeça. Abre aspas. Era como se eu tivesse uma escolha entre ser destemida e poderosa ou então ser eu mesma. E não tive nenhum mapa para ver onde essas duas coisas poderiam se cruzar. Pareciam linhas paralelas que seguiram lado a lado para todo sempre.
Fecha aspas. Essa é a parte do livro Recordações da Minha Inexistência, Memórias, da Rebecca Solnit. Você é um mar quando entra nele. Esse é um conceito que a Viviane Mosé aborda, citando Nietzsche, que me leva, mais uma vez, à reconfirmação constante de que arte é resistência e alegria é revolução. A carta dessa semana nasceu desses cruzamentos, das minhas vozes complexas somadas a essa leitura e escuta. Se embriagar com um copo de água. Pensamento polarizado não leva à resolução nem à ampliação. Levantar perspectivas em paralelo pode ser diferente. Se as linhas paralelas podem se encontrar no infinito, então o caminhar junto em busca disso tem que ser possível. Eu acredito que, se resgatarmos os principais paralelos estratégicos, podemos unir força, alegria e dor. A cura está no agora. O tempo e o dinheiro que sustentam a criação estão no presente. E é um desafio imenso, mas acredito que nos cruzamentos entre arte, resistência e alegria encontramos nossa força. E talvez, como as linhas paralelas, alcancemos outros infinitos, aqueles que parecem hoje impossíveis. Partimos para a sessão Se Inspira Artista. Nesta semana, quem esteve aqui em diálogo foi a artista Mônica de Miranda. Convidamos você a mergulhar em seu trabalho. A artista portuguesa venceu o Prêmio Idealista de Arte Contemporânea 2023, com a obra South Circular. Abre aspas. O meu trabalho surgiu sempre desses lugares que ocupo, dos lugares a que pertenço e das relações pessoais e coletivas com a minha própria cultura e a minha noção de pertença, que não é fixa. É uma ambivalência de espaço, lugar, de forma de estar, de forma de pensar, de histórias, de vivências. E carregamos vários mundos. Isso é uma das reflexões fundamentais da minha obra artística. No início da carreira foi um lugar de pesquisa e de reflexão, onde eu própria entrava nas obras. Neste momento, há uma extensão desse lugar pessoal para um lugar mais comum, mais coletivo. Sempre com uma relação ao meu universo, porque apenas conseguimos contar a história a partir do nosso lugar. A partir das memórias, construo a narrativa do meu trabalho. A origem do trabalho é nesse lugar. Nasce dessa geografia dos afetos, dessa relação com os outros a partir de um lugar próprio. Fecha aspas. A fonte é Mônica de Miranda. Há uma outra Lisboa que está escondida. Uma matéria de maio de 23 do Idealista. A próxima sessão é o Lanterna da Foca, onde eu indico os materiais utilizados como referências. Essa semana a gente escutou o podcast Um Sim à Vida, do Senta Direita Garota, da Viviane Mosé. O livro Meu Braço Esquerdo, Um Sim à Vida, também da Viviane. O livro Recordações da Minha Inexistência, Memórias, da Rebecca Solnit. E a reportagem Fantasmas do Passado, da artista Mônica de Miranda, que mergulha na história colonial de Portugal da Euronews. Todos os links e livros que indicamos com comentários sobre leituras e observações você pode encontrar aqui abaixo na descrição do áudio ou na newsletter. Lembramos que todas as chamadas abertas em destaque em Portugal, publicamos dicas gerais e materiais de estudo e pesquisa. Todos os links estão disponíveis tanto no nosso Instagram, tanto na nossa bio, quanto no Bento.me. E também, enfim, abaixo, se você estiver ouvindo isso pelas plataformas digitais. E assim chegamos ao final da cartinha dessa semana. E fica aqui a provocação geral. Você já apoiou um artista independente hoje? Se gostou do nosso projeto e do nosso conteúdo, compartilhe. Ative o sininho, salve, dê aquelas estrelinhas. Você sabe o que fazer. Então, por favor, faça. E se puder, considere apoiar financeiramente o nosso trabalho. Ativamos a opção de assinatura paga no Substack, para fortalecer o projeto e garantir a continuidade. Se ainda não é assinante, inscreva-se agora e receba a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Nos tire, por favor, do seu spam. E se ainda não nos segue nas plataformas de áudio, também bora nos encontrar por lá. Até semana que vem e até lá, bora se organizar? Beijos com carinho, Chayana.